tem que você que nos acompanha já está vendo aí, gozado, pega uma palavra de ordem, algumas palavras de ordem que era da esquerda brasileira, historicamente, anistia ampla, geral e restrita, era uma bandeira contra o regime militar. Eu digo que eu fui testemunha, era estudante. Eu lembro quando o MDB, acho que foi em agosto de 1977, na Assembleia Legislativa de São Paulo, assumiu a bandeira da Assembleia Nacional Constituinte. Sabe por que o ano de 77 foi importante? Porque o Congresso foi fechado 2 semanas no pacote de abril, uma pseudo-reforma judiciária imposta pelo regime. Não só fecha, como impõe coisas absurdas, como o senador biônico. Ia ser a renovação de 2/3 do Senado, né? E, portanto, um dos senadores seria indicado pelo governo e o outro é que seria eleito. Dessa forma, eles controlariam o colégio eleitoral que ia suceder ao general Ernesto Geisel, né? E daí foi chamado biônico por uma analogia feita, salvo engano, pelo deputado Ulisses Guimarães, a um seriado da TV Bandeirantes, canal 13, olha que isso faz tempo, eu estou tirando lá do fundo do baú, que era o homem biônico e tal. E nesse agosto, o MDB assumiu essa bandeira. E quem falou em nome dos estudantes fui eu, na Assembleia Legislativa, em nome do DSE Livre, da PUC, que nós defendimos a bandeira da Assembleia Nacional Constituinte. O da USP era contra, queria só a Assembleia Constituinte e depois o socialismo. Aí era um pouco difícil ter constituinte como nós desejávamos tal. Então eu coloco essa questão da anistia porque é inacreditável como igual na Argentina agora, quiseram se apropriar do nunca mais. O que é o nunca mais? Que é o relatório Ernesto Sábato, presidente Raul Alfonsín, era o relatório mostrar a tragédia da que foi a ditadura argentina, com os milhares de mortos e desaparecidos, né? E tem lá o título Nunca Mais. O governo Milei, que tomou uma surra eleitoral na província de Buenos Aires, se apropriou do Nunca Mais, dizendo assim, peronistas nunca mais, em relação a Cristina Kirchner e etc. Quer dizer, você se apropria da bandeira do outro como sua. No caso da Argentina, é um crime contra a humanidade, né? Assista um filme, inclusive, com o Ricardo Darín, sempre tão brilhante, sobre o julgamento da junta militar, chama agosto de 1985, se eu não estiver enganado. Depois desse longo introito histórico, por isso que eu acho que eu posso ser advogado, vou seguir a tua sugestão, estou pensando sempre, mas aí preciso ter bastante competência, eu coloco, doutor Fernando, anistia, o Congresso aprova, a partir do pressuposto, a Câmara aprova, vai para o Senado aprova. O encaminhamento tem de ir para se eu estiver enganado por Fernando Cojó, o presidente da República. O presidente da República veta. Volta ao Congresso. O Congresso derruba o veto. Quem resolve? É uma questão, né? Eu acho que essa questão, obviamente, dentro desse farol, será judicializada, né? E será, obviamente, objeto de apreciação do Poder Judiciário, como em outras vezes assim aconteceu, né? E o Judiciário se coloca, obviamente, e já deu sinais com os quais eu não concordo, porque eu acho que estávamos vivendo um momento outro, né? Essa preocupação de ficar antecipando situações num julgamento da importância que foi o do Supremo nesta semana, nessas 2 semanas, eu acho que é absolutamente desnecessário. Como também os sinais mandados para os governos estrangeiros de não intimidação, etc. Eu acho que, enfim, opinião minha de que não haveria a necessidade desse tipo de abordagem. Mas, de qualquer forma, se essa questão continuar galgando espaço, seja no legislativo, seja no próprio executivo, não há dúvida que irão, até os partidos políticos contrários a isso, irão, de alguma forma, levar essa questão ao Supremo Tribunal Federal, que será acionado para prestar jurisdicionalmente essa questão. E aí eu não vejo qualquer possibilidade de sucesso, né? A anistia, a graça, o indulto, não, e mesmo o perdão judicial na fase jurisdicional, eles não se prestam ao amigo, né? Àquele parceiro que você quer favorecer de alguma questão. A questão é muito maior que isso. A clemência, ela tem um intuito
de perdão. Por exemplo, o perdão judicial na esfera criminal tem até, para ilustrar para o telespectador, quando acontece uma coisa tão grave para o autor do crime, que as próprias consequências do crime já o fazem sofrer. Por exemplo, uma mãe que atropela o próprio filho. Ela vai ser condenada, mas ao final não vai receber a pena e vai receber o perdão judicial, que é uma clemência que o Estado apresenta para a pessoa por N razões, mas não porque é amigo do juiz. Doutor Antônio. Eu concordo em boa parte do que o Fernando falou, mas eu vou dar um enfoque um pouco diferente. Apesar do Fernando estar perfeito na análise jurídica, a questão da anistia, ela transcende a análise jurídica, me parece mais uma questão política. E aí nós estamos muito centrados no núcleo dos 8 líderes. E a questão da anistia, ela surgiu pelos momentos anteriores, inclusive das centenas de decisões do ministro Fux, que foram duríssimas, com penas altíssimas. E aí, vocês vão de se lembrar, o ensejo principal sobre a anistia foi a pena altíssima para manicure, com a questão do batom. Cabeleireira, isso. Então, o que eu acredito é que a anistia vai terminar sendo pauta não para abolir as penas, e sim para minorá-las. E aí, isso vai ser mais um instrumento político do que efetivamente um efeito prático. Tanto que tem um pretenso candidato, porque ele ainda é o governador do estado de São Paulo, ele já tem dito, a quem quiser ouvir, que o primeiro ato dele, caso eleito, ele vai conceder o indulto ao ex-presidente. Mesmo ele sabendo, como o Fernando muito mencionou, que não vai ter um efeito prático. Mas isso tudo para a conquista do eleitorado de direita é interessante. Hoje tivemos várias manifestações nas redes sociais de líderes políticos dizendo: ok, essa fase passou, mas a luta pela anistia continua. Então essa narrativa política me parece muito mais o pano de fundo do que as decisões em si. Perfeito. Doutor Davi Tangerino, por favor. Não, professor, acho que se vivêssemos em tempos normais, essa discussão era trivial. A mesma Constituição que confere ao Parlamento o poder de anistiar, confere ao Supremo Tribunal Federal o poder último de interpretar a Constituição. E até ontem, até hoje, né, era bastante óbvio que toda vez que o Supremo declarasse uma norma como inconstitucional, ela não poderia ser reeditada, porque ela seria um contrassenso, né? Na medida em que a sua incompatibilidade com a Constituição fora ultimamente declarada pelo órgão a quem a Constituição deu esse poder, né? Então, em tempos de normalidade, a anistia sequer tramitaria depois do Supremo Tribunal ter, no caso do Daniel Silveira, inclusive com a firme posição de Sua Excelência o ministro Luiz Fux, firmado que crimes contra o Estado Democrático de Direito não podem ser anistiados porque seria uma contradição em termos, né? Como perdoar aquele que atenta contra os próprios fundamentos da República, contra a própria existência do Estado, né? Então isso vale para o Tarcísio também, né? E para outros governadores que estão aí numa corrida de quem é mais bolsonarista, né? Uma coisa um pouco triste, inclusive, né? Mas qualquer aluno de direito de primeiro ano, se perguntado num exame se a anistia poderia ser votada pelo parlamento depois do Supremo ter declarado em inconstitucionalidade, não teria a menor dificuldade de dizer não.